Bom dia, meus irmãos. Que a misericórdia do Pai Celestial nos alcance e que as bênçãos do Mestre Jesus estejam conosco nessa manhã, quando refletiremos sobre a avareza, uma característica muito presente em todas as épocas da humanidade. E começaremos a falar sobre o universo, na nossa condição de encarnados na Terra. O Pai Celestial forneceu aos seus filhos a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a servir. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. Nada na natureza fica parado, ocioso. Tudo em a natureza serve. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o Pai Celestial no universo. A vida, pródiga de sabedoria em toda parte, demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos. Tudo no universo é formado pela cooperação. Não existe nada que não possa servir ao outro. E o Evangelho nos ensina que as expressões que exteriorizamos, as viciações, as sombras, a melancolia, as depressões, não são estados da carne, são expressões do espírito. Uma das manifestações dominantes no ser humano é a avareza. E quando nos referimos à avareza, verificamos que ela está intimamente ligada a duas chagas que assolam a humanidade: o egoísmo e o orgulho. É a negação da caridade. E uma das características do materialismo, doutrina que sustenta que tudo acaba após a morte, negando a vida espiritual. Se consultarmos o dicionário, veremos que avareza significa apego demasiado ao dinheiro. É o desejo ardente de acumular riqueza. É a falta de generosidade, a mesquinhez, a sovinice. A avareza diz respeito igualmente ao apego, especificamente ao dinheiro e aos objetos materiais que possuímos. O homem avaro é o egoísta que nega o auxílio pecuniário a quem lhe bata a porta, desprezando as oportunidades de servir e até mesmo de ouvir quem lhe venha pedir socorro. Mas nós vamos ver também que a avareza tem outros significados, né? E fazendo um paralelo da avareza com o apego, veremos que não nos reportamos somente à parte material, aquele que concentram o poderio econômico, ignorando a sua utilidade providencial. Verifiquemos a importância que damos aos nossos pertences e às nossas inquietações, que tantas vezes nos desequilibram, pelo fato de termos perdido esse ou aquele objeto de maior estima, representando o nosso apego a eles. O zelo demasiado, quando relutamos em emprestar alguns dos nossos pertences, com receio de perdê-los ou desgastá-los, é igualmente uma forma de avareza, uma espécie de ciúme. Às vezes, temos a mania de guardar, por tempo indeterminado, até mesmo sem usar, joias, roupas e outros pertences pessoais, reagindo a dar ou emprestar a alguém que mais necessite, sem justificativas, o que caracteriza também o apego, a avareza. O desapego, porém, não é dar tudo o que temos, mas saber ter sem se prender ao que se tem. O amor aos bens terrenos se constitui um dos mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento moral e espiritual. Quando Jesus disse aos seus discípulos: "Digo-vos em verdade, que bem difícil é um rico entre o reino dos céus", ele se referia àqueles que fazem mau uso da riqueza. E o Evangelho nos alerta que aquele que trabalha muito, trabalha duro,
acumula bens honestamente, com o suor do seu labor. Ele merece ter os seus bens, né? Pois bem, passo seguinte, que comece a praticar a caridade, dentro das suas possibilidades, e maior então será o seu merecimento. Porém, se ao lembrar do suor que despendeu para ganhar aquele dinheiro, se tornar um egoísta sem piedade, mais responsável será do que aquele que nasceu na abundância e despreza os pobres. Isso porque, por ter conhecido as dores da miséria, deveria sentir-se mais propenso a ter compaixão e a conceder ajuda. Deveria ser natural o sentimento da solidariedade. Mas e os bens de família? Os bens que são de família, há uma coisa que não se deve esquecer. Eles também retornam a Deus. O homem é depositário e não proprietário. Há casos que se denomina a avareza de economia e previdência, ao que apenas é cupidez e avareza. E também se chama generosidade o que é prodigalidade em proveito próprio. Por exemplo, a economia que um pai faz, não fazendo caridade, não compartilhando, bens por aqueles que precisam, para deixar fortuna para os filhos, com o objetivo de que os filhos não passem miséria. Pode ser visto como louvável, mas será que não estará escondendo seu apego pessoal aos bens terrenos? E não estará ensinando o egoísmo aos filhos, afastando-os da caridade? Não esquecemos que aprendemos a agir dessa maneira, eles poderão proceder da mesma maneira com os próprios pais. E então percebemos que existem algumas questões fundamentais em relação à riqueza. Por exemplo, a sua utilidade. Se a riqueza fosse obstáculo absoluto à elevação do homem que a possui, Deus teria posto nas suas mãos um instrumento de perdição, incompatível com a justiça divina. Outro ponto é que a riqueza, pelas tentações que gera, se constitui uma prova arriscada, devido aos chamamentos em relação ao orgulho, à vaidade, à satisfação, da sensualidade e ao apego. Na verdade, a riqueza é um meio de Deus nos experimentar moralmente, mas, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, com o emprego racional dos recursos, o que contribui para a diminuição das desigualdades socioeconômicas. Tudo é o equilíbrio, Tudo é racionalidade, tudo é o sentimento de fraternidade, de cooperação e solidariedade. E aí vemos lá no Livro dos Espíritos, na resposta, na questão 705, a resposta que os Espíritos deram a uma questão de Allan Kardec. E ele diz assim, ele diz que Deus dá ao homem os meios para viver e que a terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se. Se ele não supre suas necessidades, é porque emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Então, quando o homem desenvolveu o sentimento de amorosidade pelos irmãos em humanidade, exercitará a fraternidade e a solidariedade numa convivência cooperativa. E também os espíritos superiores afirmam que, se uma sociedade vivesse de acordo com os parâmetros do Cristo, ninguém morreria de fome. Porque o mais forte, moral e ou materialmente, sempre ampararia o mais fraco, e não o oprimiria, e nem o negligenciaria. Essa questão de avareza sempre nos faz lembrar que a lei de amor determina que devemos ofertar ao próximo tudo aquilo que temos, visando o amparo da criatura humana e a melhoria da sociedade, pois o legítimo cristão sempre deve ser útil a qualquer pessoa e em qualquer circunstância. Esse é um dos ensinamentos morais da parábola do bom samaritano. Mas existem outras formas de avareza que revelam a nossa imperfeição moral. Por exemplo, quantos de nós somos ávaros da saúde, porque temos boas condições físicas, mas levamos uma vida ociosa
ou ficamos apenas preocupados com as questões familiares e pessoais, não nos permitindo ser úteis àqueles que estão necessitando de alguém que lhe dê um abraço, uma boa palavra, ou então até o auxílio material mesmo. Outro exemplo é quando nos são concedidos poder, autoridade e inteligência, como instrumentos para cooperarmos com o progresso do meio em que vivemos, e não a utilizamos sabiamente, com justiça e equilíbrio. Outra forma de avareza é a do conhecimento, quando se tem uma lucidez de raciocínio e são portadores de vasto patrimônio intelectual, mas não compartilham com as demais pessoas, sobretudo com aqueles que são carentes nessa área, de tal sorte que poderiam ser voluntários em entidades assistenciais, ofertando, por exemplo, reforço escolar para os mais carentes e outros trabalhos. E nós sabemos o peso, a importância que tem o voluntariado, principalmente nas nossas casas espíritas, né? O voluntariado é importante, é uma demonstração de irmandade, de afetividade, de solidariedade. É um meio excelente de praticar a caridade. Há também a avareza do amor. Existem pessoas que dentro de si um manancial de sentimentos bons e um profundo desejo de ajudar o próximo, mas bloqueiam esse impulso por diversos motivos: desorganização, falta de tempo, falta de oportunidade e outras metas existenciais, fechando-se na indiferença que os tornará, por certo, infelizes. Também são ávaros os ingratos, e que se julgam merecedores de todo o crédito de benesses recebidas, os que se esquecem aqueles que os amparou, os que espeziam os sentimentos alheios e os que se utilizam dos outros para oferir vantagens. Estes são egoístas de sentimento, quando não sabem corresponder com aquelas boas ações que lhes são dirigidas. Há também a avareza em relação ao tempo, pois há pessoas que têm tempo disponível, porque não trabalham, ou então conseguem administrar bem o seu tempo, ou então possuem cargas de horários de trabalho mais flexíveis, mas optam por desperdiçar esse tempo que lhes sobra, com distrações, com exageros nos cuidados com o corpo, com conversas e leituras vazias, esquecendo-se dos cuidados com o espírito, envolvendo a caridade, a presença em locais onde pode ser útil e outras condutas ricas de espiritualidade. Também são ávaros os portadores de palavra fácil, né? Aqueles que têm a facilidade da comunicação. São também detentores de ideias criativas, artísticas, mas se isolam, guardando para si, em silêncio egoísta, o que lhe foi dado para cooperar com o progresso da humanidade. São aqueles que só veem a si próprios, desconhecendo o que seja a solidariedade, vivendo em seu próprio mundo, desfrutando prazeres e situações sem o desejo de compartilhar, se comprazendo com aquilo que tem. A espiritualidade colabora com a nossa caminhada, nos trazendo casos que auxiliam o discernimento de como estamos conduzindo a nossa vida. Se estamos cumprindo o que acordamos no nosso planejamento reencarnatório, nos fazendo refletir e comparar com nossas ações. Muitos espíritos amigos, eles nos encaminham essas mensagens como um meio de alerta para nós. E um desses casos está contido num texto, numa crônica de Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas. E o título é O Servo Insaciável. E Humberto de Campos nos diz assim: fatigado da imensa luta que sustentava nas esferas inferiores, Belisco Castro rogou ao Senhor a bênção da reencarnação. Estava cansado, dizia, e porque chorasse compungidamente, um mensageiro celeste arrebatou-o do império das sombras e o trouxe para a terra. Encantado, Belisco recebeu honrosa incumbência. Renasceria para a obra da fraternidade cristã.
Além de serviços naturais que lhe diziam respeito à própria recuperação diante da lei, seria prestimoso benfeitor dos doentes. Protegeria os enfermos, distribuiria com eles a coragem e a consolação em nome de Deus. Não precisa impressionar-se demasiado com a aquisição de elementos materiais para a execução da tarefa, disse-lhe o emissário divino. Mantenha as mãos no arado generoso do trabalho, e seu serviço atrairá os recursos que necessite. Mas ponderou Belisco, preocupado. E quando surgirem dificuldades imprevistas e especiais? E o emissário respondeu: utilize a prece. E em seguida canalize suas forças na direção do objetivo. O suprimento ser-lhe-á então entregue por nós, através de circunstâncias aparentemente casuais, para o serviço que lhe compete. E Belisco tornou ao corpo num lar de excelente formação evangélica. Desde cedo foi instruído para a verdade e para o bem. Moço ainda, recolhia do alto o apelo incessante ao ministério que lhe cabia e por essa razão costumava dizer: sinto que tenho uma abençoada missão a realizar em favor dos enfermos. Muitas vezes sonho a ver-me em pé de numerosos doentes, enxugando lágrimas, limpando feridas. Não descansarei enquanto não puder construir um grande hospital. Mas Belisco condicionava a edificação a certos fatores que considerava essenciais. E, por isso, lembrando instintivamente a recomendação do benfeitor divino, movimentava a oração, canalizando as próprias forças. Poderia auxiliar os enfermos, dizia, mas aguardava um emprego vantajoso. E o emprego vantajoso lhe foi concedido. Devo possuir agora, para adquirir segurança, um bom casamento. E o bom casamento lhe veio ao encontro. Agora ele pediu: gostaria de ter filhos robustos, que me auxiliem, ponderou. E os filhos robustos adornaram-lhe os braços. Tudo prossegue regularmente, reconheceu, mas uma casa própria é indispensável à minha paz. E a casa própria surgiu confortável e ampla. Mais uma vez ele pensou: para ser útil aos enfermos, não posso me alhear dos bons livros. E a preciosa biblioteca enriqueceu-lhe o templo familiar. Sem bons negócios, não posso atirar-me à empresa, considerou, e os bons negócios vieram auxiliá-lo. Um automóvel particular resolveria as minhas questões de tempo, alegou. E em breve, um carro acolhedor incorporava-lhe a prosperidade. Agora, é imprecioso conquistar bons rendimentos, pediu ao céu, e em comovente rogativa. E bons rendimentos rodearam-lhe o nome. Quero mais rendas, insistiu a lamuriar-se, e mais rendas vieram. Nessa altura, os filhos já eram crescidos, e Castro implorou vantagens materiais para eles, e as vantagens materiais solicitadas apareceram. Em seguida, notando que os rapazes lhe afligia o pensamento, suplicou a chegada de noras dignas para o ambiente familiar. E as noras chegaram. Belisco, porém, continuou rogando. Certa feita, quando reclamava favores para os netos, chegou à morte e disse-lhe: meu amigo, o seu tempo esgotou-se. O interpelado, sob forte susto, clamou de si para consigo: meu Deus, e a minha tarefa? Não posso deixar a terra sem cumpri-la. Ainda não pude sequer visitar um doente. A recém-chegada, contudo, deu-lhe apenas alguns instantes para a bênção da oração. Castro, ansioso, tomou o evangelho e de mãos trêmulas abriu precipitadamente. E de olhos esgazeados, esbarrou com essas palavras constantes no versículo 20 do capítulo 12 das anotações de Lucas: esta noite exigirão a tua alma.
E o que ajuntaste, para quem será? Mas antes que Belisco pudesse entregar-se a novas e desesperadas petições, a morte apagou-lhe temporariamente a luz do cérebro e o reconduziu à vida espiritual. Aí nós vemos um exemplo de postergação da tarefa missionária, com exigências descabidas para satisfação pessoal, menosprezando as oportunidades de aplacar, de atender às necessidades do outro. Em relação à utilidade da riqueza, a grande maioria das pessoas detentoras das riquezas materiais deseja sempre aumentar a fortuna e ter cada vez mais projeção social. É um comportamento usual na sociedade em que vivemos. É um laço muito forte que prende o homem à terra e lhe desvia os pensamentos do caminho do bem. Mas os bens da terra não são o mal, são bens de Deus que os distribui conforme a sua vontade. Então, analisando, muitas vezes a gente pode pensar que a riqueza é um mal, que a riqueza pode nos levar à perdição, mas não é. É um bem de Deus e que Ele distribui para que nós tenhamos a oportunidade de saber conviver com Ele. Nos utilizamos dele, desses bens, enquanto permanecemos encarnados. E ao partirmos, deixaremos aqui o que encontramos. E depende de nós sermos mais ricos ao partir do que quando chegamos. O que tivermos adquiridos em virtudes resultará a nossa boa ou má posição futura. Na verdade, o Evangelho nos diz que riqueza e pobreza nada mais são do que provas, pelas quais o espírito necessita passar, tendo em vista um objetivo mais elevado, que é o seu progresso. E Deus concede, pois, a uns a prova da riqueza e a outros a da pobreza, para experimentá-los de modos diferentes. Aliás, essas provas são, com frequência, escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas geralmente sucumbem. Assim, um que é rico hoje já foi ou será em outra existência. Outro que agora é rico, talvez não seja amanhã. Há ricos e pobres porque, sendo Deus justos como é, cada um cabe trabalhar seu turno. A pobreza é uma prova da paciência e da resignação. E a riqueza, por sua vez, a prova da caridade e da abnegação. Em relação aos bens que administramos quando encarnados, Jesus não ordena a ninguém que se despoje dos seus bens, se condenando à pobreza e a estado de miséria, pois isso se tornaria um entrave à possibilidade de desenvolvimento, além de se tornar um encargo para a sociedade. Esse procedimento seria o não entendimento da sua mensagem. Seria eximir-se da responsabilidade de gerir a riqueza que possui. E estaríamos utilizando mal o bem da inteligência. Então, uma das tarefas da missão do homem inteligente é justamente saber utilizar a condição que lhe foi concedida e fazer bom uso, tornando proveitosa para a sociedade e para si mesmo. Eximir-se dessa condição é fugir da missão que lhe foi confiada. E o homem tem por missão trabalhar para a melhoria material do planeta. Cabe a ele promover o desenvolvimento, fomentando a produção de bens e de alimentos para atender à população. Para tanto, é necessário ampliar o conhecimento, aplicar recursos para o incremento das ciências e, se preciso for, promover um bom relacionamento entre as nações, com o objetivo de buscar condições de prover as necessidades das pessoas. Então, quando a gente pensa que é fortuito a necessidade da gente promover essa cooperação entre as nações, não é. É justamente para promover essa solidariedade, essa fraternidade, essa irmandade, que é
um princípio, né, das virtudes, do porquê nós estamos aqui na Terra. E para isso, para nós sabermos agir dessa maneira, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de servir. Servir é uma necessidade do espírito encarnado. É trabalhar com amor e dedicação. Não nos fechemos num círculo de egoísmo. Servindo a esse ou aquele, não esperemos nem reclamemos recompensa. O bem, por pequenino que seja, para que cause satisfação a quem o faz e alegria a quem o recebe, deve ser feito desinteressadamente. E quem serve pelo exclusivo prazer de servir, jamais se defrontará com ingratos. Quando cooperamos com o outro, compartilhando o que temos, nos afastamos da avareza, e o ato de servir é inerente a todo ser humano. Agora, tomemos, por exemplo, o Mestre Jesus, em sua passagem pelo planeta. Seus ensinamentos de trabalho cooperativo, fraterno e solidário. Não houve nenhum obstáculo que o impedisse de cumprir a sua missão redentora. Então, ainda em relação à nossa capacidade de servir, muitas vezes somos desafiados pelos apelos dos que nos pedem socorro, exibindo necessidades, e nos julgamos incapazes de atender. Mas se formos humildes, poderemos dar, pelo menos, um pouco do que temos para aliviar a miséria. E se dermos o nosso pouco pensando no Mestre, talvez ocorra de novo o milagre da multiplicação, porque se dermos em espírito, estaremos dando mais do que o donativo material. Outras vezes somos procurados por pessoas que sofrem dores tão profundas que não temos recursos para cobrir aquele abismo de angústia. Mas se levarmos o pensamento ao Mestre Jesus e dermos o que nos for possível, talvez nossas palavras, embora inseguras, possam levar ao sofredor o bálsamo do entendimento e da consolação. Portanto, não adiemos o iniciar a servir ao outro, seja na colaboração direta para atender às suas necessidades de sobrevivência, seja na sua edificação moral. Todos nós temos a capacidade de servir. E aí nós nos reportamos a exemplos de espíritos que encarnaram aqui na Terra, trazendo o sublime objetivo de servir ao outro. E um desses é o nosso mentor, o mentor da nossa casa de oração, o venerável Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes nos dá exemplo de vida devotada ao serviço do bem, não só por ele ter sido médico e espírita, mas principalmente pela sua vida na Terra ter sido um modelo. Conta-se que numa tarde, depois de haver vivido um dia cheio na sua tarefa cristã, em que consolou e esclareceu, medicou e apaziguou infinidade de irmãos, chegou à sua casa sentindo-se cansado e preocupado. Isto porque a sua filha, Evangelina, achava-se doente, febril, adoentada. Então estava descansando depois do almoço, quando à sua porta chega uma senhora aflita e lhe pede, entre soluços, em nome de Jesus, para ir ver a sua filhinha que se achava doente e debilitada. Bezerra se comove com as lágrimas maternais. Pensa na sua filha também doente, a quem dera assistência e de cuja enfermidade não encontrava a causa. Sente-se também cansado e com as pernas inchadas. Mas a irmã à sua frente era uma estátua viva de dor e aflição, e o chamava em nome de Jesus. Não podia desatendê-la. E diz para sua querida esposa que o observava atenta, também aflita, procurando adivinhar sua solução e pedindo-lhe pelo olhar que não fosse. Nossa filha ficará sob os cuidados de Jesus, e em seu nome vou cuidar de outra filha. Até já. E segue a mãe aflita. Sobe e desce morros, desce de caminhada exaustiva uma ladeira, e chegando à sua casa. Então realiza o atendimento, medicando a doentinha, dando-lhe passes,
receitando-lhes alguns medicamentos e colocando sobre a sua mesa algum dinheiro. E sai, deixando a doente melhor, e a sua mãe, consolada e agradecida, a dizer-lhe: vá com Deus, doutor Bezerra, que Deus lhe pague o bem que me fez, que possa encontrar sua filha melhor. Então ele chega ao lar, tarde da noite, encontra tudo quieto, tudo escuro, e receoso, pensando a ver sua filha piorado e até desencarnado, entra às pressas e encontra a esposa dormindo em uma cama e em outra a sua filha também dormindo sem febre. E ali mesmo, em silêncio, se ajoelha e agradece ao Divino Mestre por lhe haver sentido o testemunho e medicado a sua filha, aquela que mais tarde, em plena primavera dos seus 18 anos, iria desencarnar. Então, mas para promover a capacidade de servir, é preciso que nós investamos em nosso processo de transformação. E um sábio da antiguidade, Sócrates, já disse, 5 séculos antes de Cristo, conhece-te a si mesmo. E a doutrina espírita mostra-nos o caminho que devemos percorrer para conseguirmos esse intento. É a prática do autoconhecimento. A caminhada, portanto, é em sentido contrário ao que temos buscado até agora. É para dentro de nós e não para o exterior. Alguns de nós não nos conhecemos, não fazemos ideia de quem somos, de qual será o nosso comportamento diante de determinada situação. Enfim, somos um ilustre desconhecido de nós mesmos. Pelo desconhecimento dos nossos sentimentos, às vezes tomamos atitudes equivocadas, que nos causam desagrado, tão logo nos damos conta do ocorrido. A dificuldade que sentimos nesse processo é que nós temos demasiados vestígios em nós dessa corporalidade. Aprendemos na doutrina espírita que a vida espiritual visa criar as condições apropriadas para que a consciência do ser humano seja elevada progressivamente de seus veículos inferiores para a sua natureza superior. Então nós vivemos nos identificando, né? Nós temos um nome, nós temos documentos, nós temos uma profissão, nós pertencemos a uma família, a um lugar na sociedade. Mas aí nós percebemos que tudo isso é material, que nós precisamos cultivar o nosso espírito. Tudo isso que nós temos é justamente para que nós utilizemos para a nossa elevação. Esse processo é extremamente longo, em virtude da forte identificação da consciência com seus veículos de manifestação. Ao longo da nossa vida, passamos a acreditar na ilusão de que somos um corpo, em vez da realidade de que temos um corpo. Outra ilusão é a crença de que temos uma alma, em vez da realidade de que somos a alma que usa um corpo. Essa corporalidade que domina os nossos sentidos nos distancia da consciência de sermos espíritos, vivendo uma etapa da nossa existência. O mundo real é o mundo espiritual. Portanto, somos seres espirituais experienciando uma encarnação terrestre. Então, para promover a nossa transformação, devemos nos identificar como seres permanentes, imortais. É um exercício que progressivamente nos permitirá nos desidentificarmos de tudo que é passageiro, material e terrestre. Podemos fazer isso através da oração, da meditação e outras práticas introspectivas que elevam a nossa condição vibratória. E pela doutrina espírita, aprendemos que o espírito encarnado sofre constantes transformações. E nós podemos fazer isso através da autorreforma. A mudança de atitude em relação ao próximo começa com o desenvolvimento dos autênticos valores humanos na intimidade. A renovação é necessária. É preciso que se dê a transformação e a evolução dos conceitos, o engrandecimento de valores.
exercitar o perdão, a amorosidade, o diálogo, a gentileza, a aceitação, a paz interior, o desapego, enfim, o auto-amor. E essa renovação é uma necessidade do homem. E ninguém é tão destituído de recursos que não possa espalhar semente de esperança, sorrisos de alento, dádivas de ternura, incentivos espirituais. E isso o Dr. Bezerra nos ensina em suas várias passagens de vida. Em outro caso, ele nos dá essa demonstração. Um dia, terminada uma reunião espírita, ele estava descendo, ainda emocionado, as escadas da Federação Espírita Brasileira, quando localizou um irmão de seus 45 anos. Ele tinha os cabelos em desalinho, a roupa suja e amarrotada. Os dois se olharam. E Bezerra compreendeu logo que ali estava um caso todo particular para ele resolver. E ele ouviu com atenção o desconhecido, que ele fez um desabafo, um pedido. Doutor Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e 2 filhos doentes e famintos. E eu mesmo, como vê, estou sem dinheiro e febril. Bezerra, apiedado, verificou se tinha ainda algum dinheiro. Nada encontrou nos bolsos, apenas a passagem do bonde. Tornou-se então mais apiedado ainda e apreensivo. Levantou os olhos já molhados de pranto para o alto e, numa prece muda, pediu inspiração a Maria Santíssima, seu anjo tutelar e solucionador de seus problemas. Depois, virando-se para o irmão, disse: Meu filho, você tem fé em Nossa Senhora, a mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida? Ele respondeu: Tenho sim, e muita, doutor Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba esse abraço. E abraçou o desesperado irmão demoradamente, e despedindo-se disse: Vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade. E em seu lar, faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os, afagando-os. E confie nela, no amor da Rainha do Céu, que seu caso há de ser resolvido. Bezerra saiu e, a caminho do lar, meditava. Teria cumprido seu dever? Será que possibilitara ajuda ao irmão em prova, faminto e doente? E arrependia-se por não ter dado nada mais do que aquele abraço. Não possuía nenhum dinheiro. O próprio anel de grau já não estava nos seus dedos. Tinha tudo dado o que era seu. Não tendo dinheiro, dera algo de si mesmo, vibrações, bom ânimo, moeda da alma, ao irmão sofredor, mas não tinha certeza de que isso lhe bastaria. E nesse estado de espírito, preocupado pela sorte de um ser seu semelhante, chegou em casa. Uma semana se passava. Bezerra de Menezes já não se recordava mais do sucedido, pois eram muitos os problemas alheios. Após outra reunião, descia as escadas da FEB, quando alguém, no mesmo lugar da escada, trazendo na fisionomia toda a emoção do agradecimento, toca-lhe o braço e lhe diz: Venho agradecer-lhe, doutor Bezerra. O abraço milagroso que me deu na semana passada, nesse local e nessa mesma hora. Daqui saí, logo sentindo-me melhor. Em casa, cumpri seu pedido e abracei minha mulher e meus filhos. Na linguagem do coração, oramos todos à Mãe do Céu. Na água que bebemos e demos aos familiares, parece que continha alimento, pois dormimos todos bem. E no dia seguinte, estávamos sem febre, como que alimentados. E veio-me a inspiração, guiando-me a uma porta, que se abriu e alguém por ela saiu. Ouviu o meu problema, condoeu-se de mim e me deu um emprego no qual estou até hoje. E venho agradecer a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, maior e melhor do que dinheiro. O ambiente era tocante. Lágrimas caíam tanto dos olhos de Bezerra
como do irmão beneficiado e desconhecido. E numa prece muda, de dois corações unidos, subiu ao céu, louvando aquela que é, em verdade, a porta de nossas esperanças, a mãe sublime de todas as mães, a advogada querida de todas as nossas causas. Mas nós encontramos no Evangelho também exemplos de transformação de pessoas que venceram as suas lutas internas, ao reconhecerem os ensinamentos do Mestre Jesus. E um deles é o exemplo de Zaqueu. Ele era taxado de avaro e tinha fama de um homem de má vida, por ser coletor de impostos. E tornou-se um colaborador de Jesus, desenvolvendo suas potencialidades, após recebê-lo em seu lar. Outro exemplo de transformação é o de Maria Madalena, que ao internalizar os ensinamentos de Jesus, abandonou a sua vida de prazeres e ilusões. Elevou-se no amor purificado e desenvolvendo o amor fraternal no cuidado de doentes de lepra. Um exemplo ainda mais tocante é o de Saulo de Tarso. Ele foi despertado pelo Mestre e ele abandona a atitude de perseguidor e, utilizando suas palavras e conhecimentos, torna-se Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, transformando seu ímpeto destrutivo, canalizando-o para a divulgação apostólica do cristianismo. E nos reportando à passagem de Jesus na terra, vimos que, avaro pela posição que desfrutava, Pilatos se acovardou, Anás acusou e Caifás mandou de um lado para outro. São exemplos contrários aos ensinamentos de Jesus. São exemplos de avareza, de egoísmo, de vaidades. Nós que conhecemos Jesus não podemos silenciar, deixar de divulgar os seus ensinamentos ou transformá-los em cultura ociosa, ou deturpar suas lições em debates infindáveis com teorias ultrapassadas. Nós estamos a seu serviço. Porque Jesus nos deu exemplo de desprendimento, compartilhando na sua vida messiânica lições de libertações dessa avareza, que constrói na terra senhores de bens ilusórios, escravos presos em si mesmos e donos de coisa nenhuma. E trazemos também outro exemplo de serviço e desapego do nosso venerando Bezerra de Menezes, aquele humilde servidor de Jesus. Adolfo Bezerra de Menezes foi conhecido em seu tempo como o médico dos pobres. Isso porque ele fazia mais do que ouvir o paciente e prescrever um receituário com remédios homeopáticos. Ele era um médico homeopata. Ele sofria também com o sofrimento dos seus pacientes. Era todo amor e bondade. Alimentava sempre o desejo de ser útil e procurou vivenciar as virtudes cristãs. O Dr. Bezerra é um exemplo de despreendimento dos valores materiais, um exemplo de doação. Certo dia, ao consultar em seu gabinete médico uma senhora de poucas posses, entregando-lhe o receituário, ouviu suas lamentações, pois ela não contava com o dinheiro suficiente para a compra dos remédios. Então, o nosso grande médico, não encontrando em seus bolsos o correspondente em moeda corrente, entregou àquela senhora o seu anel de formatura, para que com ele obtivesse dinheiro que lhe permitisse medicar a criança doente que trazia no colo. E isso porque ele tinha bem claro qual é a verdadeira propriedade. Analisando a nossa história, avaro e avareza estão presentes em todas as épocas da humanidade. A verdadeira propriedade não é nada do que é de uso do corpo, e sim tudo o que é dado levar desse mundo. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que o homem traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. E a doutrina espírita nos ensina que devemos desenvolver nossas potencialidades, por menores que sejam, revertendo-as em atos de esperança em favor da
sociedade. E Dona Joana de Ângeles, em um dos seus textos, nos diz que nós evoluímos em etapas, que são as reencarnações, e que em cada uma delas desenvolvemos determinados dons e talentos. Isso significa que todos nós temos algo para dar ao outro. Todos nós podemos servir ao outro, que ninguém é inútil. A oportunidade de servir é dada a todos. E saibamos que o objetivo de termos oportunidades de adquirir conhecimentos e desenvolvermos talentos é contribuir para o bem comum, para o progresso da humanidade. E trazemos o exemplo sobre a utilização dos dons e talentos que trazemos utilizados com sabedoria. E finalizando essas nossas reflexões, lembramos o que Jesus nos ensinou. Quando nós ofertamos, nós possuímos. Quando recebemos, tornamo-nos devedores. A felicidade em poder repartir é sempre maior do que aquela que convida a acumular, quando o próximo tem carência. E toda doação é sementeira para o futuro, que a vida se encarrega de multiplicar. Há moedas esquecidas que se podem tornar dádivas de importância, tais como a hospitalidade fraternal, a expressão da cortesia, o gesto de amizade, a participação no sofrimento alheio, o sorriso gentil, que não custam dinheiro algum e, em certos momentos, são mais valiosos do que ele. A caridade se converte em triunfo pessoal naquele que a recebe, e é sempre luz inapagável na vida daquele que pratica. Espíritos missionários reencarnam no planeta para viver os ideais crísticos de fraternidade e amorosidade, e vivenciando a solidariedade impulsionam o progresso espiritual da humanidade com seus exemplos de abnegação. Então, de quando em quando, Jesus manda seus emissários de amor, de paz, para impulsionar o progresso da humanidade. E nós temos exemplos de vários deles. Façamos com que a nossa tarefa seja a ânsia de servir e doar, de amar e prosseguir, de renunciar a nós mesmos para ajudar a quem precisa, a quem necessita e apenas se apresenta em caráter de carência, mas não se atreve a pedir. Somos ricos, sim. Todos somos ricos da graça de Deus. E ninguém há que se possa eximir da santa missão da caridade, que salva, que se inicia em um gesto íntimo, em forma de aspiração, e se concretiza num desejo que se transforma em ação. Lembremos também que o Mestre conhece a cada um de nós. Ele conhece a nossa essência, sabe das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, mas também Ele conhece as nossas potencialidades. E Ele nos convocou. E Ele nunca desistiu de nós. Atendamos ao seu chamado e sejamos, pois, verdadeiramente seus discípulos, nos transformando em seus colaboradores na comunidade de trabalhadores do bem. Sejamos colaboradores de Jesus. E que Ele nos abençoe. Muita paz para todos.